E aí, meus amigos, quer dizer que ainda tem gente frescando, se lamuriando? Porque de repente, então, Ciro Nogueira vai para a Casa Civil. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui, mas antes nós vamos assistir juntos. Eu vou pausando e comentando que eu sou intrometido. A entrevista de um indivíduo chamado Daniel. Não, eu confundi, não é Daniel não, tem nada a ver, é Zé Disseu. É que eu confundi os nomes, Zé Disseu. Para ver o que, é que ele está falando a respeito de urnas, votos, fraude, impeachment, militares, isso e muito mais. Você vai entender o que é que está acontecendo agora. Meus amigos, vem comigo para que a gente possa conversar. Vem. Vamos lá, meu amiguinho, que vai valer a pena. Você sabe que vai valer a pena. Vem. Não substitui Bolsonaro, até porque a nossa direita liberal não encontra rumo, está muito dividida. O programa até que ela tem, porque a Globo expressa um pouco o programa que eles gostariam que sucedesse o Bolsonaro. Né? Há uma crise profunda no PSDB, no DEM e no MDB. Há um fortalecimento da direita, seja o PRD, seja o PL, seja o PP, seja o PSD, com diferenças, com nuances, que sustentam o governo Bolsonaro, apesar. Vocês viram aqui que ele está falando do PL, PP. Pois é. Esses partidos não são de direita, mas eles dão sustentação ao governo Bolsonaro. Ai, meu Deus, o menino vai para casa civil. É, pois é. Em 2 anos e meio não dá para desfazer toda a confusão que foi feita por esta corja de bandidos. E no final aqui, você vai ver como o Disseu, é o último pedaço que eu vou deixar aqui, como o Disseu nomeou cada ministro, como foram nomeados e o que ele cobra de cada um. Falando de Carmen Lúcia, Barroso, de todo mundo, você vai assistir aqui. Venha para você ver. O MDB, o DEM e o PSDB também sustentam a agenda econômica, mas não a política, vamos dizer assim, obscurantista, fundamentalista religiosa, autoritária do Bolsonaro. O Bolsonaro, que eu tenho repetido, ele produziu consciência política no país nesses 2 anos e meio. Não é impunemente se faz o que o Bolsonaro tem feito sobre o meio ambiente, política externa, saúde, educação, universidade, ciência, cultura. Né? Não se desmonta uma consciência política que se construiu em 100 anos, um tempo, definições, mais ou menos. Tá vendo só? Você não desmonta em 2 anos e meio uma política, uma consciência política construída em 100 anos. Meu amiguinho, deixa eu te falar uma coisa. O presidente, sim, ele mudou muita coisa. O problema todo é que aqueles que de direita se dizem, muitos deles começam a querer solução imediata, enquanto a esquerda continua ali tranquila e calma. Você vai ver que disso eu falo até sobre a CPMF. Você não vê um esquerdista atacando quando alguém da Ministério da Economia cogita falar alguma coisa sobre. Pronto, Bolsonaro é um desgraçado, não sei o que, quer voltar com impostos, maldito. É, eu estou dizendo, vamos continuar vendo. Um tempo de impasse. Definições porque mudou a conjuntura. Com a presença do Lula, com direitos políticos, o fato histórico mais importante é a suspeição do juiz que condenou o Lula pela Suprema Corte e a anulação dos processos da vara, que era a 13ª. A presença do Lula muda a conjuntura política porque ele tem um partido político nacional, que é o maior do Brasil. A presença do Lula acabou desaguando na presença das ruas, na volta das ruas. As manifestações do dia 29 de maio e de amanhã mostrarão que, fim da pandemia, haverá um grande movimento político e o Bolsonaro sabe disso, ele e os militares que o sustentam, o apoiam, porque o governo é um governo militar, e os discursos dele ultimamente têm sido dirigidos ao exército, aos militares. Acabou de fazer agora um discurso que eu assisti no Pará, é Deus, Pátria e Família, é culpa dos governadores, é a propriedade privada, é a defesa do agronegócio, do capital financeiro e do conservadorismo religioso. Essas coisas assim que não presta não, né? Deus, liberdade, propriedade privada, esses negócios que ele fica falando aí. O Papa é o capiroto. Meu amigo, é besta, ele não é doido não. Sabe exatamente o que ele está dizendo. E sempre ouvi, como prometido, porque tem um mês essa entrevista, ele disse que Lula e os movimentos de rua seriam sinônimos. O que é que aconteceu ontem? Tacaram fogo em tudo, meu amigo. Ali sim é coisa antidemocrática. Mas vamos lá continuar ouvindo, que agora fica bom. No fundo, Malafaia estava ao lado dele. Ele vai apelar a Deus, né, para tentar vencer as eleições. Não, devia apelar ao cão, ao capiroto, ao lava-as-coxas. Tô dizendo, isso é tudo feito pacto, pessoal. Esse é o fato novo, que vai definir o cenário político para 22. Um fato, a indefinição, é até onde o Bolsonaro irá na busca de uma estabilização do país e
da inviabilização das eleições ou criar as condições para a fraude. Daí a campanha pelo voto impresso, que só vai servir para fraudar, porque o voto impresso vai abrir milhares de contestações judiciais. Olha aqui, eu vou voltar um pouquinho. Você observa a expressão de Dirceu. O que é que ele falou? Tudo vai depender, na verdade, no frigir dos ovos. Para ficar tudo tranquilo no mamilo, vai depender até onde Bolsonaro está disposto a ir para conseguir o voto impresso e auditável e acabar com a fraude, com a cachorrada. Só que ele fala o seguinte: pois é, até onde serão conseguidos os meios aí para fraude. E quando ele fala isso, ele se toca. Pelo amor de Deus, eu falei aqui fraude. Como é que eu... Ah, já sei. Eu vou dizer agora o seguinte: que a auditoria dos votos, com a contagem obrigatória e pública, vai servir para fraudar as eleições. Claro, como não? Observe como a expressão dele muda, meu amiguinho. Ele tá normal aqui, tudo dá umas 4 piscadas e de repente, quando eles encontram a saída, ainda que estúpida, ele acha graça e arregala os olhos. Vamos lá. Acompanha aqui comigo porque é de suma importância. E da inviabilização das eleições ou criar as condições para a fraude. Daí a campanha pelo voto impresso, que só vai servir para fraudar, porque o voto impresso vai abrir milhares de contestações judiciais. De fato, a indefinição é até onde o Bolsonaro irá na busca de uma estabilização do país e da inviabilização das eleições ou criar as condições para a fraude. Daí a campanha pelo voto impresso, que só vai servir para fraudar, porque o voto impresso vai abrir milhares de contestações judiciais, né? Colocar em dúvida, a não ser que haja uma diferença de 10, 15 milhões de votos. Né? Peraí, deixa eu entender agora o que ele falou. Vamos lá. Ele falou exatamente assim: vai depender de tudo, tranquilo, mamilo? Vai depender, na verdade, no frigir dos ovos, das condições que serão criadas para a fraude. Quer dizer, então onde Bolsonaro vai apoiar e levar à frente esse negócio da contagem pública dos votos com auditoria, porque aí ele vai fraudar, tendo em vista que vão ter muitas ações judiciais junto ao TSE. Já ouviu esse discurso? É de Barroso, não é não? Mesmo. Pois é. Mas o que me chama a atenção nesse ponto é quando ele fala: a não ser que haja uma diferença de 10, 15 milhões de votos. Espera aí, deixa eu entender. Então quer dizer que se tiver uma diferença de 10, 15 milhões de votos, aí não tem fraude? Não. Quer dizer, pelo menos aonde a gente chega, que na verdade esse é o número que eles conseguem aí, de repente, manipular entre 8 e 10% do número dos votos válidos nas urnas. Isso é claro que é só uma hipótese, pessoal. Jamais a urna é incorruptível, ela é inviolável. Aquele hacker que está preso porque invadiu o TSE? Não, esquece isso, tem nada não, rapaz. Ele está preso foi porque ele invadiu o sistema do TSE, que é absolutamente inviolável, né? E não tem coisa não, invadiu as urnas, também não tem coisa não. É inviolável, é conversa, tudo isso é oposição. E ele está preso por quê, Mauro? Porque para servir de exemplo para todos os outros que tentarem invadir e não conseguirem. Só que é o seguinte, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Se o sistema do TSE é absolutamente seguro, é impossível de você invadir, se o objeto ao qual se refere o suposto crime, se não é alcançável, chama-se crime impossível. Então não tem como você poder punir uma pessoa pelo crime impossível. Por exemplo, já sei, eu vou tentar trazer a Lua para a Terra e acabar com um país. É crime? Tá, pode até ser. Aí você pega uma corda, um laser e quer atrair a Lua para a Terra. Mauro, isso não faz sentido nenhum. É impossível isso acontecer. Então tá. Dá para punir o cabra? Dá não. Por quê? Porque o objeto do negócio é impossível. Os meios utilizados são
incapazes de alcançar. Por exemplo, a pessoa vai tentar matar outra, envenenada, e ela joga açúcar, tá? O meio é adequado? Não, o meio não é adequado, então não tem crime. Ele jogou açúcar, não foi veneno? Pois é a mesma coisa que está acontecendo no TSE. Eu vou voltar só um pouquinho, vou parar um pouco de falar para você prestar bastante atenção. Vem comigo, meu amigo, vem. E a campanha pelo voto impresso, que só da inviabilização das eleições ou criar as condições para a fraude. Daí a campanha pelo voto impresso, que só vai servir para fraudar, porque o voto impresso vai abrir milhares de contestações judiciais, né? Colocar em dúvida, a não ser que haja uma diferença de 10, 15 milhões de votos. Né? Então, acredito que esse é um pouco é o quadro da conjuntura. Há uma mudança radical, porque o mundo está mudando também. Né? Quer dizer que então se tiver uma diferença de 10 a 15 milhões de votos, aí não tem fraude de seu? Conversa, meu amigo. O que ele está dizendo basicamente é que, como eu disse aqui, 10 a 15 milhões de votos, Bolsonaro tem que ter a mais para poder superar. Aliás, eles teriam que ter a mais para poder superar a realidade. Traduzindo, Bolsonaro, na verdade, tem pelo menos aí uns 15 milhões de votos a mais, dentro do cenário de análise deles, de 10 a 15 milhões de votos a mais, do que Lula. Tá certo? Então, é racional concluir que o presidente teria sido eleito em primeiro turno em 2018. Mas vamos seguir que tem coisa mais interessante. Do Biden, o plano de reestruturação do capitalismo americano, que, no meu entender, dá início a um plano de reestruturação do capitalismo a nível mundial, como depois da Segunda Guerra Mundial, e o cenário da América do Sul, que mostra que esse modelo, essa política econômica que querem implantar no Brasil, faliu. Né? Não só faliu, como produziu grandes movimentos populares, sociais, não é caos, anarquia, nada disso. Simplesmente a participação popular, ao não encontrar respaldo e resposta nos governos institucional, foi para as ruas. Né? Isso não vale no Equador, vale no Peru, na Colômbia, no Chile, na Bolívia, inclusive com a derrota de um golpe, uma vitória eleitoral, né? Com maioria na Câmara e no Senado, além da eleição do presidente, na Argentina, com a vitória do Alberto Fernandes, no Paraguai, com grandes manifestações também. E o Brasil não ficará fora desse movimento de protestos populares contra uma política que, no fundo, é para retirar direitos sociais e políticos dos trabalhadores. Né? E para ajustar o Brasil a um capitalismo que eu entendo neoliberal, que está fadado a ser superado por uma reforma do próprio capitalismo, como foi, aliás, depois da Guerra Mundial, vacilará em se autorreformar. Olha aqui, pessoal, ele está falando sobre todas as confusões que tiveram, de queimar os outros, jogar coisa, depredar, espocar. É disso que ele está falando. Ele disse claramente aqui que o Brasil não ficará certamente fora deste movimento. Vamos continuar ouvindo. É uma mudança no mundo, uma mudança na América do Sul. E no Brasil, uma mudança, porque o Bolsonaro não vencerá essa eleição no segundo turno. O país está contra ele, a maioria. As pesquisas são muito claras. Não só as pesquisas presenciais do Vox Pop da Datafolha, mas mesmo a pesquisa, não sei se é robô, internet ou telefônica, da XP. Se observa que ele já disse: Bolsonaro não vencerá esta eleição no segundo turno. Então ele já espelha que o presidente Bolsonaro sim irá ao segundo turno, talvez, só talvez para não levantar muita dúvida, levando outro candidato. Pois é. Tem um caso, vou concluir, que eu já falei demais, com a pesquisa da Oxfam. É uma pesquisa extraordinária, que mostra o nível de consciência da maioria do povo brasileiro. O antibolsonarismo com o continuismo dessa sandice de teto de gastos, regra de ouro, privatizações, né? Estado mínimo. Só lembrar para vocês que a XP, o maior acionista, se não me engano, é Lehman, globalista. E o outro é a Oxford, um dos maiores doadores que doou, engraçado, salvo engano agora, 5 milhões de dólares para Oxford, foi ele, George Soros. Então vem comigo, vem. Mínimo que no fundo é isso, ainda que eles defendem a educação pública, o SUS, mas há uma outra oposição ao Bolsonaro para além das forças populares de esquerda, que é expressa muito pela própria mídia monopolista comercial, né? Que seria expressada no passado foi pelo PSDB capitaneando uma aliança de centro-direita, cartão de direita, né? Que levou a 2 vitórias no primeiro turno e 4 vezes teve quase 40% de voto. Então não era uma força política inexpressiva. E o Bolsonaro partiu, deixou o Alckmin com 4,5% de voto. Esse eleitorado é um eleitorado em disputa. Né? O Lula tem um grande poder de atração para além da esquerda. Tem demonstrado isso nessas semanas, nas viagens, nas reuniões que faz, nos encontros que realiza. Né? Nós não estamos em campanha, evidentemente que a prioridade do país é a pandemia. A vacinação vai avançar, acredito, até outubro,
na primeira dose aos 170 milhões de brasileiros. Opa! O que é que nós temos aqui? Nós temos uma análise de uma projeção de que até outubro 170 milhões de pessoas já estejam vacinadas no Brasil. Mauro, o que é que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que a CPI deve acabar em setembro. No máximo, mais tardar, iníciozinho de outubro. Por quê? Porque o prazo dela, salvo engano, vai até 5 de novembro. Mas se o pessoal, quando divulgado, já tiver 170 milhões de vacinados, a CPI, meu amigo, ela já vai perder muita força. Ah, mas o objeto é investigação, não sei o que. Eu sei, mas perde força. Vá por mim. Eu lembrei, não sei por que eu lembrei agora, dos coletivos da Venezuela, aqueles grupos do narcotráfico que faziam um bunker de armas e dominaram determinados setores da sociedade. E depois que eles tomaram determinados setores da sociedade, esses grupos narcotraficantes começaram a comandar a nação em paralelo com Maduro. Pois eu vou trazer para vocês aqui material sobre isso, que eu andei ouvindo umas coisas que eu não gostei muito não. Mas será que é verdade? Meu amigo, o negócio é mais complicado do que você pensa. Eu acredito que depois vai acelerar a segunda dose, até porque terminando a primeira, nós podemos passar para 1,5 milhão, 2 milhões de vacinas por dia na segunda dose. Acredito que nós vamos entrar 22 já com o país vacinado. E eles estão apostando que o crescimento da economia leve a uma mudança do estado de espírito no eleitorado. Não acredito, porque na era Médici o país crescia. Em 74 o MDB derrotou a ditadura, derrotou a Arena, que nunca mais ganhou eleição. Só não elegeu o presidente no colégio eleitoral do MDB porque o pacote de abril mudou as regras e o colégio que elegia os governadores e o presidente. Senão, o MDB teria governado o Brasil a partir de 1999, não Figueiredo. Então, sabemos, acredito que... Então Figueiredo era bom, né, para vocês, tá bom. Anistiou o comunista, tá bom, tá bom. Agora eu quero falar com vocês aqui rapidinho, só para você poder entender um pouco. O que é que ele está dizendo aqui, basicamente? Que em 2022, perdão, o Brasil já entra todo redondinho, todo vacinado, não é isso? É complicado. Então vamos acelerar o movimento, vamos andar, porque ele também está dizendo assim. A questão econômica, a retomada econômica, fique tranquilo, isso não vai mudar nada. Vírgula, fazer uma coisa aqui, sabe por quê? Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a minoria organizada sempre vencerá a maioria desorganizada. Máxima leninista. Pois é. É isso que ele está traduzindo. E isso me leva a pensar, sabe o quê? Que de repente, um processo de impeachment, alguma coisa assim, pode ser calçado em parceria com a mídia, voluntário ou involuntariamente. Para que mal? Não sei, algumas coisas espocando, pegando fogo, tacando fogo em carro, depredando a sociedade. E quando aqueles grupinhos que eu falei ainda agora, pode ser Comando Vermelho, PSC, pode ser. De repente pode ser, né? Esses grupos que estão latentes estariam, pelo menos em hipótese muito remota, no Brasil todo, eles eclodem e começam a cachorrada. Começam a queimar, quebrar tudo mesmo. E um ataque organizado. Será que isso é possível, Mauro? Olha, impossível não é. Tá fechado? Então, é só abrir o olho. Só abrir o olho. Tem um assessor de um ministro que eu tenho que falar para vocês depois. Eu preciso falar, mas eu não vou falar agora não. Vamos seguir aqui. Nós ganhamos mais 4 anos de Bolsonaro, felizmente. O que não quer dizer que devemos subestimá-lo. Até porque a Embaixada Americana pisca, né, para ele e apoiou a Keiko Fujimori abertamente no Peru. Abertamente. Não foi só. Nós temos que também tomar nossos cuidados, né? Construir alianças mais amplas que a esquerda e, principalmente, apostar na mobilização popular. Sem mobilização popular, não haverá mudanças no Brasil. Porque o Bolsonaro não tem oposição só por causa da política econômica, ou da situação social, ou da pandemia. Quando ele ataca a cultura, a universidade, corta investimentos de ciência e tecnologia, ele, na verdade, quando ele se expressa, né, o machismo,
no racismo, ele vai acumulando oposição, vai ampliando a base. Cada mês, eu acho que ele amplia a base da oposição, porque quando ele traz os militares para a política. Ou seja, cada vez que eles taxam o presidente de racista, homofóbico, esse negócio, eles vão arranjando novas categorias de inimigos. É isso que ele está dizendo aqui e bota em Bolsonaro. Porque é isso que se trata. Os militares não podem opinar sobre política, mas não fazer. Isso é mundial, faz parte da democracia. Agora, ele vai tentar destabilizar, porque ele está fazendo dois movimentos. Um é plantar o medo, o terror, os caminhoneiros, com as motocicletas, com as ameaças, com os militares. Por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Militar não tem que falar nada sobre política, nada sobre o Brasil. Ainda mais sendo militar, sendo um tribunal militar. Os militares são julgados lá. Ou que ele quer que os militares sejam julgados em tribunais civis? Você já entendeu agora a narrativa de onde surge? Os militares julgados dos tribunais civis, não pelos tribunais militares. É por isso que eles querem agora retirar, então, os militares do mundo político e estão falando em julgar generais. Você está vendo de onde parte toda a cachorrada? Toda a caixinha de surpresa é desta cabeça imunda. Não tem que opinar sobre política. Muito menos militares da ativa para o governo. E muito menos o brasileiro não ser advertido, mínimo. Então, nós realmente estamos numa situação, tem uma zona cinzenta aí muito grave. Certo? Por isso que houve uma aliança tão ampla no país contra o Bolsonaro. Eu tenho insistido. Os ex-ministros de Justiça, de Meio Ambiente, de Defesa, de Direitos Humanos, já fizeram manifestos comuns. O Lula se encontrou com o Fernando Henrique. Muitas medidas do Bolsonaro não passaram na Câmara. O Supremo tem colocado limites a ele, né, aos abusos, as tentativas dele de governar por decreto-lei, impor censura, escola sem partido, colocar fim à autonomia das universidades, fora questões ambientais, questões ligadas aos indígenas e outras questões. Mas há realmente essas. Talvez o próprio impeachment do Bolsonaro não tenha acontecido por isso, essa tutela militar, né? Essa espada de Damocles sobre o país, que é a ameaça de uma intervenção militar ou de um golpe militar. O que eles chamam por esticar a corda? Quer dizer, teve as rachadinhas, o Laranjal, o assassinato da Marielle, a relação com as milícias, o cheque da própria primeira-dama. É um governo que a própria família podia levar o presidente ao impeachment. Bem as investigações avançam, porque ele foi cooptando a Polícia Federal, a COAF, a Receita, o Ministério Público. Bem, tem uma CPI que está dentro da lei e da Constituição. Então, na verdade, ou é um jogo de pressões para a oposição recuar, ou é mais grave, eles estão ameaçando o país com um golpe de Estado. Está dizendo assim, pois é, então a gente inventou tudo, pessoal. A gente botou Marielle, disse que ele mandou matar, Daniel, não sei o quê, o Mamilo Roxo, a primeira-dama, o cheque, a CPI, a minha CPI, essa CPI é minha filha, ela é sangue de meu sangue, é corrupção de minha corrupção, viado. Eu tentei de tudo, mas o homem não cai. Não há quem derrube o Bolsonaro, velho. Será que é por causa daquele pó encantado que garante a liberdade? Um pozinho encantado que você sabe o nome. Pólvora. Vamos continuar. Evidentemente, é uma pena de intervenção militar. Então, por isso que uma aliança democrática vai pedir isso, para garantir o calendário eleitoral e as eleições, cada dia se torna mais necessário. Não sei até onde o Exército ou a Marinha Aeronáutica vão sustentar um governo ilegal e inconstitucional no Brasil. É bastante improvável, não é impossível. A nível internacional, não há espaço para isso. Não há espaço para isso. E achar que não vai ter reação na sociedade brasileira, não vai ter oposição, o que eles vão fazer? Eles vão fechar o país, reprimir o país, censurar a imprensa, fechar os poderes legislativo e judiciário, porque o judiciário não vai concordar com isso, nem o legislativo, a não ser que haja um apoio do judiciário e do legislativo, como houve no golpe da Dilma, na verdade. Traduzindo. Pessoal, você sabe por que, por exemplo, o presidente da França condecorou o Randolph Rodrigues? A mobilização internacional envolvendo outros países que estão ali já simbioticamente fundidos com o socialismo, existe um instrumento de pressão muito grande caso haja uma intervenção, e sim, nós sofreremos muito. Tratados internacionais, embargos econômicos, eles sabem fazer isso muito bem, meu amigo. Ai, Mauro, mas a gente tem comida para todos. Eu sei, meu amiguinho.
Mas acredite que o negócio é muito mais sério do que isso. Primeiro, o capital especulativo, para o capital dos investidores do Brasil é retirado de imediato até estabilizar o negócio. Então, vamos tentar levar. Se tiver que prender uns 400, 500, prende. Então, pessoal, se prender uma meia dúzia, o negócio já começa a andar. De repente, agora, desde que culpados sejam e evidenciados estejam. Pois é. Mas vamos continuar aqui, porque tratados internacionais e econômicos mexem com emprego, mexem com tudo. E aí sim, eles pegam esta crise que é inevitável, por pressões dos outros estados comunistas, até mesmo como a China, o maior comprador de soja, carne, galinha do Brasil. E aí você gera o desemprego, gera o caos. E quando o caos vem, eles se apresentam como solução. A população indignada adere, porque melhor vermelho vivo do que azulzinho, verdinho morto. Essa é a saída do ser humano. É previsto, inclusive, Gene Sharp, livro que eu recomendo muito, da ditadura à democracia. Também Submissão, do Yuri Bizmenov. Pois sim, então vamos continuar aqui para entender que daqui a pouco a gente acaba. Vamos lá. O judiciário fechou os olhos, foi conivente com uma manobra parlamentar constitucional, as pedaladas, né? Que hoje tudo isso está desmoralizado, como o mensalão está desmoralizado, entendeu? E a Lava Jato também. Se falar em corrupção, é quase uma... que nem a história que o Jânio ia combater a corrupção e o Collor ia combater a corrupção, entendeu? Fala que não tem corrupção no governo. O que está acontecendo com as emendas impositivas, com o orçamento secreto, com toda essa suspeição em torno da cloroquímica, da indústria farmacêutica, né? E todo esse histórico, né? Essa capivara familiar, né? Tudo que a gente inventou, tudo que ele inventou não deu certo, viado. O negócio de cloroquina, orçamento secreto, os nomes, uma duro, mas nada deu jeito em Bolsonaro, ô criminoso. Isto é um fascínora, um bandido, um mentecato. Isto é um depravado, um perigoso. Isto é um mau elemento. Isto aí é um trapalhão. Rapaz, isto é a encarnação do cão, do capiroto lava-as-coxas. Este homem representa tudo que há de mal, tudo que há, toda a escória, tudo que há de espúrio é invadido pelo capeta. Isso aí. Mas não, fica pagando a de bom moço. Vem assistir, que eu tô começando a ficar com couro quente. E o presidente tem. Então, é uma situação realmente preocupante. Mas não vejo condições políticas para um golpe militar no Brasil. Mas vejo que a mobilização popular, a unidade das forças democráticas, pode sustentar o processo eleitoral até a vitória de quem for vencer e a posse de quem vencer. Opa, vamos voltar aqui, rapidinho, vamos ouvir de novo aqui. Ouça aí. A gente tem. Então, é uma situação realmente preocupante. Mas não vejo condições políticas para um golpe militar no Brasil. Mas vejo que a mobilização popular, a unidade das forças democráticas, pode sustentar o processo eleitoral até a vitória de quem for vencer e a posse de quem vencer. É claro que a gente já sabe que é o Lula. Na fraude, meu amigo, até Dória é capaz de se eleger. Meus amiguinhos, conforme prometido, tem outras partes da entrevista aqui, selecionei. Eu vou trazer dia a dia, dentro de outros vídeos, para você poder assistir. E é de suma importância que você entenda o que está acontecendo, tá? Vou dar só o play mais um pouquinho aqui, para a gente tentar compreender exatamente o que é que está rolando. Vamos lá. Bem, há um ano e meio eu comecei a escrever sobre as Forças Armadas, alertando as esquerdas sobre os riscos que nós corríamos de desconsiderar o papel histórico das Forças Armadas e desconsiderar o que estava acontecendo depois da vitória do Bolsonaro e a confissão pública do Vilas Boas no livro Memória, os artigos que o Mourão tinha publicado no Estado de São Paulo 2 e as declarações reiteradas do Bolsonaro. É evidente que houve uma intervenção das Forças Armadas, voltou a ver a saída dos quartéis, vamos dizer assim. Isso é fruto que não houve, na verdade, uma democratização das Forças Armadas. A educação nas escolas militares continua a mesma. Isso é muito grave, porque é a Guerra Fria, inimigo interno, é o anticomunismo, né? É a deslegitimação da esquerda, do socialismo. É uma doutrinação de 34 anos, e eles não aceitam que as escolas militares sejam como todas as escolas do país, pluralistas, laicas, né, democráticas, onde se
Não, não dá, não pode ensinar o que é Guerra Fria, anticomunismo, não pode ensinar o que é que não gostar do capeta. Não aceito que se fala em Deus. É engraçado, né? Tá certo, é. Quer dizer que tudo isso vocês querem. Tudo, não pode falar nada disso. Tem que falar em Deus, tem que falar na história real, sim. Mas esse é o intuito desta corja de vagabundo. É por isso que eu digo aqui, meu amigo, tá ruim? Pode ficar pior. Eu digo a você, não conte comigo para bater em militar. Não conte comigo. O presidente pediu lá, eu converso com muitos, muitos mesmo. Eu digo a vocês, eles não vão deixar esta corja tomar o poder. Você vê que até mesmo o Disseu chegou aqui a você e disse, ó, o impeachment, viado, só não rolou por causa dos militares. A queda só não rolou por causa dos militares. Teve a CPI, tudo que nós inventamos, o orçamento secreto, teve todo o lastro na família. E eu disse que se acontecer, que atacaram a família, tentaram botar na cadeia, vão tentar ainda, não vão parar por aí. Mas o que impede, poxa vida, esta espada militar que está na proteção de Bolsonaro. Deus é bom demais, né não? E é por isso que eu digo, qualquer um, para mim, que vier bater em militar, meu amigo, não entendeu o cenário político, ou está de má fé. E quando eu digo bater em militar, não é criticar um militar, mas a conduta, aquela conduta específica de um militar, você pode criticar, sim, deve. Mas você ficar massacrando o indivíduo, sacaneando, difamando, extirpando a moral, mexendo com a dignidade do cabra, para tentar remover, para tentar acabar com a imagem das Forças Armadas. Conte comigo não, meu irmão. Conte não, o que eu tenho mais é o que fazer. Tá certo? Pessoal, e para irmos ficando por aqui, deixar outro videozinho para você lembrar. Lembra daquela frase que ele falou? Ah, o pessoal do STF paralisou nomeação, paralisou o nome do Ramagem para Polícia Federal, paralisou Escola Sem Partido, vários intentos. Pois é. Sabe quem mandou? Fica aí, vê aí. Quem dá as ordens, quem aprisiona, quem faz as vítimas, é o judiciário. Como é que a gente pode entender que com tanta oportunidade de fazer tanta quem dá as ordens, quem aprisiona, quem faz as vítimas, é o judiciário. Como é que a gente pode entender que com tanta oportunidade de fazer, meio que deu a corda para se enforcar? Depois o Carlos Alberto Direito, que era um homem conservador, vamos dizer assim, carismático da Igreja Católica, tinha muito o pedido dos ministros do Supremo, ele estava com uma doença terminal, certo? Ele ficou um pouco tempo no Supremo. E tem o caso do Fux, que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, ou depois condenados da Lava Jato, todos os réus da Ação Penal 470, chamada de mensalão, para ele me assediou. Sabe que assediar uma pessoa até me encontrar? Para dizer, primeiro, que ele conhecia realmente o processo, as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que matava no peito, que nós éramos inocentes, que nos absolver. Esse é um charlatão, não é? Eu não exagerei, porque eu fiquei muito preocupado em exagerar. Com relação ao ministro, aos outros ministros, todos eram progressistas, todos tinham um compromisso democrático, todos lutaram contra a ditadura, e alguns tinham uma prática como o ministro Fachin, ao lado do Movimento Sem Terra, dos centros acadêmicos e dos sindicatos. Aliás, grande parte da renda dele vinha disso, entendeu? E tinha um compromisso. Pediu para falar num ato, ele pediu para falar, ele pediu a palavra para falar em defesa da Dilma contra o impeachment, entendeu? E o ministro Barroso, que tem uma história fantástica como advogado, entendeu? É realmente uma pessoa que nós respeitamos do ponto de vista cultural, do ponto de vista... Mas ele acha que é o refundador da República, ele acha que ele é o cônsul do Brasil, entendeu? Vamos refundar a República, somos iluministas, vamos fazer a roda da história girar, entendeu? Gente, isso... Você percebe? Agora, olha a história dele passada. Então, a única coisa que eu cobro é o seguinte: coerência com a sua história, coragem para enfrentar os lobbies, coragem para enfrentar o poder. Você percebeu? Olha aqui, nós respeitamos ele do ponto de vista cultural, de conhecimento. Não falou profissional. Depois disse o quê?
Paz, olha só a história, sua cachorrada, os charutos cubanos e o uísque. Pois é. E a única coisa que eu cobro é que tem um coragem. Peraí, cobra o quê? De um ministro do Supremo? Ah, meu amiguinho, exatamente! Aí, não sou eu que estou dizendo, né? São eles. Da mídia, coragem para enfrentar esse punitivismo que tomou conta do Brasil, entendeu? Que cada dia vai ficar mais claro, porque a luz e o sol vai expor a Lava Jato, entendeu? Isso aí. O tempo vai expor o que é a Lava Jato. Vamos lembrar que o Aires Brito era suplente de deputado federal do PT, que o Eros Graus foi do Partidão, entendeu? E assim todos, que o Joaquim Barbosa era público, que era um cidadão progressista, entendeu? Que a Carmelúcia, ligada ao Itamar Franco, também. É, meu amiguinho, então essa foi a primeira parte. Depois a gente volta. Amanhã terá Jornal NQC, onde exploramos da forma mais incrível a história política, os recentes acontecimentos, o melhor noticiário da internet. NQC, vai lá, porque você lá não tem nada do que calar. E meu amiguinho, fica comigo. Amanhã estarei de volta. O vídeo recomendado está aqui do lado. Assista que vale a pena. Beijo no coração, baitoladas. Meus capitalistas favoritos. E até breve.